que, porra, a prova da Polícia Militar de Santa Catarina foi muito punk, ao mesmo tempo o Corpo de Bombeiros foi muito de boa, então é um mix de sentimentos aí, né? E ele vai aflorando aí durante a semana e vai coroar lá no sábado, né, com o nosso pré-prova. O pré-prova, galera, ele funciona muito mais para a gente puxar ali da memória aqueles itens que a gente talvez deixou lá no fundinho, né, da memória, e também para vocês darem uma relaxada, né? A gente sempre pensa que o pré-prova é o momento onde a gente vai aprender pra caramba, tal. Não, ali tu vai dar uma relaxada, tu vai ver que realmente muita coisa que foi falada ali, tu relembrou, muita coisa tu sabia, e é o último sprint ali, né, antes de vocês pegarem a prova. Vamos começar? Vamos lá? Seguinte, o que eu combinei com o Marlos aqui? O Marlos me pegou no pulo hoje de manhã, ele, professor, tem como dar uma aula acho que ele pediu na quarta, amanhã não, amanhã. E amanhã eu tenho aquele aulão lá com o mestre lá, o Jamilk, né? Daí não rolava, quarta também não, quinta ele não tinha horário. Tá, então bora fazer hoje, né? E daí a gente foi uma correria. Como eu já estava com o material todo pronto lá do meu curso, então ficou mais tranquilo, né? Mas o que eu combinei com ele? Eu falei, cara, a gente teve aquele encontro lá em dezembro, e lá naquele encontro a gente conseguiu passar por uma boa parte do edital. Então, eu vou ver com a gurizada aquela parte que é a pedrada, né? Que é uma parte que a gente não está muito acostumado. Confesso para vocês que tem itens aqui que eu também não estava acostumado para dar aulas, tive que estudar, tive que pegar questões de outras bancas, porque às vezes a IDECAN não tinha questões sobre isso, e eu aposto muito que algumas questões da prova de vocês estão nessa aula de hoje. Então, principalmente para quem nunca viu, eu nunca vi sobre hash, eu nunca vi sobre CGNAT, eu já vi sobre autenticação multifator. Então, o que tu vai fazer nessa noite? Tu vai te preocupar com aquelas expressões que são mais técnicas e que, para ti, aí, causam um certo espanto. Por quê? Porque, como a IDECAN não tem questões sobre alguns itens desses daqui, e quando ele tiver questões eu vou trazer na aula aqui, eu trouxe algumas questões também, se ela não tem questões, é porque quando aparecer na tua prova, vai aparecer de forma mais rasa, vai aparecer de forma mais simples. Isso aí é um modus operandi de todas as bancas a nível Brasil. Então, se eles não têm questões sobre aquele item, as primeiras questões são questões mais rasas. E quando a gente olha para essa parte do edital aqui, a gente já fica meio apavorado, né? Um monte de nomenclatura técnica de algo que a gente nunca viu e que talvez nem nunca usou. Então, não precisa ficar apavorado, não precisa ficar com medo. Vamos se ater aí a essa parte mais tranquilinha. Para quem já viu, né? E aí quer dar um passo a mais, aí tudo bem, concordo que aí dá para dar uma aprofundada, uma esticada um pouco a mais, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou pedir só que vocês desliguem os microfones, por gentileza, agora. Deixe os microfones desligados. E quem quiser fazer alguma pergunta, tem um botãozinho ali de levantar a mão, tá? Ó, eu acionei agora o botãozinho de levantar a mão aqui. Então, vocês acionem o botãozinho de levantar a mão e aí eu dou o espaço para vocês. Bora lá? Então tá, o edital de vocês veio com uma expressãozinha ali chamada de portas lógicas. A parte de portas em protocolos, ela é mais comum em editais da SEBRASP e em editais de Polícia Federal, PCDF, Polícia Penal e por aí vai. De forma expressa, eu nunca tinha visto, tá? Eu nunca tinha visto a portas lógicas descrito assim no edital. Ele vem junto ali embutido nos protocolos. Então, o que seria a porta lógica, né? Imagina que a gente tenha vários serviços funcionando ali no nosso computador. Então, eu, por exemplo, agora estou fazendo aqui
uma live com vocês. Então, eu estou usando um serviço de navegação. Agora eu não estou, mas se eu tivesse com o WhatsApp aberto, eu teria outro serviço funcionando. Se eu tivesse com o meu webmail, o meu Outlook aberto, eu teria outro serviço funcionando. A porta lógica, ela serve para que quando o pacote de informação chegue na minha placa de rede, ele saiba para onde ele vai, qual é o programa que ele vai encontrar. Então, por exemplo, se chegou um pacote de informação e lá nesse pacote eu tenho aqui, ao final do endereço, 2.80, quer dizer, então, que eu vou entregar isso aqui para o navegador do computador do Fábio. Se tiver 2 pontos ali, 110, quer dizer que eu vou entregar lá para o Outlook. Então, cada serviço tem a sua porta. E as portas lógicas, vocês podem compreender como se fosse aí um endereço interno de um condomínio. Então, vou dar um exemplo daqui de Floripa, tá? Rua Felipe Schmidt. Não tem como eu enviar uma encomenda para a Rua Felipe Schmidt, apartamento 204. Não dá. Por quê? Apartamento 204 de qual prédio? Então, eu também não poderia usar, entregar a encomenda na Rua Felipe Schmidt, número 88. Tá, mas para qual apartamento? Então, eu preciso de um número externo, que seria o endereço IP daquela rede ou daquele equipamento, e preciso do endereço interno, quando chegar naquela rede ou naquele equipamento, para quem ou aonde eu entrego aquele pacote, tá? As portas lógicas, vocês vão ver que elas vão ser utilizadas também ali na parte de CGNAT, que nós vamos ver daqui a pouco também. Professor, preciso gravar todas essas portas? Aqui a gente tem aquela ideia, né, de quem já está mais afiado e quem ainda não pegou aqui essa parte. Eu tenho protocolos que são utilizados juntamente com o protocolo de transporte TCP e outros com protocolo de transporte UDP. E a gente vai lembrar, né, que esses dois protocolos aqui, eles basicamente, deixa eu mudar aqui o treco, aqui, eles praticamente mudam na ideia da qualidade do serviço. Então, eu tenho aqui, TCP, e eu tenho aqui o protocolo UDP, certo? Beleza. A gente teve um colega aí que um tempo atrás se acidentou de moto, né? Não sei se está aí hoje, mas se acidentou de moto aí. A galera até ficou meio preocupada e tal. A moto, ela tem uma grande vantagem. Eu consigo agilizar muito ali o meu transporte com a moto. Mas tu concorda que quando eu agilizo ali a velocidade, eu diminuo a minha segurança? Então, na internet funciona da mesma forma. Eu tenho 2 protocolos de transporte que são os responsáveis por fazer a conexão ali entre as duas pontas, do transmissor e do receptor, porque tem hora que eu preciso de segurança e tem hora que eu preciso de velocidade. 2 exemplos. Tu quer acessar aí o teu gerenciador financeiro do banco. Tu precisa de velocidade ou de segurança? De segurança. Eu quero assistir um filme no Netflix, streaming de vídeo. Eu preciso de velocidade ou segurança? De velocidade. Então, por isso que tem 2 pacotes. O pacote TCP, tu vai ler de trás para frente. Ele é um protocolo pacato. E o protocolo UDP, ele é um protocolo rápido. Então, tu vai pegar essa ideia aqui de inversão proporcional de grandezas, quanto maior a velocidade, menor a segurança, quanto maior a segurança, menor a velocidade, e tu vai aplicar dentro da rede e também na internet. Sempre que eu tenho algo mais seguro na rede, eu tenho menos velocidade. Isso é fato. E a gente fala que o protocolo TCP, ele é orientado à conexão. E o UDP não é orientado. Isso aqui me passa a ideia de ser confiável e de não ser confiável. Em que sentido? Vamos lá. Vou ligar para o Osmar, tá? Peguei o telefone,
e vou ligar para o Osmar. E aí, Osmar, tudo bem? E aí, professor, tudo bem? Osmar, tá podendo falar? Tô. Depois que as duas pontas têm certeza que o canal de comunicação está pronto para transportar a mensagem, é que daí eu falo para o Osmar o que eu preciso falar. Esse é o protocolo TCP. O protocolo TCP, ele fica a todo momento, quando eu falo orientado à conexão, é porque ele fica a todo momento monitorando a conexão. Então, ele vai perguntar, ó, eu tenho uma mensagem para te mandar, posso? Pode mandar. Então, eu vou te mandar o primeiro pacote. Beleza, manda o primeiro pacote. Ó, foi o primeiro pacote. Aí o cara responde, o primeiro pacote chegou. Então, vai o segundo pacote. Tu percebe que demora bastante, né? Mas eu tenho uma certeza de que a informação chegou lá do outro lado. No protocolo UDP, só existe isso aqui, ó. Os pacotes vão sendo enviados. Eu não sei se o outro lado está recebendo, tá? Porém, se receber, é muito mais rápido. Então, eu tenho o TCP e o UDP. Vamos fazer aí a analogia do TCP com essa ideia da ligação telefônica, né? Então, ambas as pontas aí se preparam para trocar a informação, e o UDP eu posso fazer aí um bizu com a ideia do walkie-talkie. Passo a mão no rádio, aperto o PTT e saio falando. É muito mais rápido, mas eu não tenho certeza se as pessoas receberam essa informação. E a gente tem aqui, dentro do edital de vocês, um cara que a gente vai conversar hoje e que usa o UDP, que é o VoIP. Por quê? Porque o VoIP precisa de agilidade, ele não precisa de segurança. Ok? Já outros protocolos usam o TCP. Quando a gente fala de portas lógicas e protocolos, a gente só tem aqui 3 protocolos que estão no edital de vocês aí, que utilizam a porta UDP. Raramente o DNS usa a porta TCP. A regra, e para quando aparece na tua prova, é que o DNS usa a porta UDP, tá? Tá, professor, e os números? Vamos lá. Tem 2 números, ou melhor, tem 3 protocolos aqui que tu vai precisar colar isso aqui em algum lugar aí, na tua casa, no carro, enfim, para tu chegar no dia da prova com esses 3 na ponta da língua. Esses são aqueles em que a turma que não estudou e acha que informática vai ser fácil, vai se ferrar. Esses 3 são aqueles que do mediano para cima começam a acertar. Daí os outros é a galera que já está mais afiada. Tá? Então eu tenho esses 3 primeiros aqui, ó. O protocolo HTTP usa uma porta de número 80, HTTPS 443. E o FTP usa 2 portas. O que é o FTP? O HTTP, eu tenho ali a navegação web. HTTPS, navegação web segura. Aquela ideia do cadeado fechado, com certificado digital e criptografia. E o FTP é simplesmente para as máquinas trocarem arquivos dentro de uma rede. Então, quando uma máquina envia um arquivo, só o arquivo, para outra, não é nem por e-mail nem por navegação, é ali por pastas compartilhadas. Aí usa o FTP. O FTP, ele tem 2 portas. Uma que vai ficar fazendo o controle para ver se está tudo certo, e a outra que efetivamente vai ser enviados os dados. Vamos lá, é 20 e 21. Como que tu não vai inverter na hora da prova, dados e controle? Tu vai lembrar do seguinte: o que é mais importante numa troca de arquivos? Os dados ou o controle? Os dados. Então, a 20 vem primeiro, tá? Em primeiro lugar, eu vou cuidar dos dados, para depois do controle. Beleza. Outro bizu aqui, daí, para a gente não ficar aqui, né? Só nessa parte aqui, e também não ficar aqui falando contigo sobre a ideia de que tu precisa memorizar. Então, vamos para um outro bizu. Vocês vão perceber que alguns protocolos, eles usam criptografia. E na maioria das vezes, as portas dos protocolos que usam criptografia são valores mais altos. Olha aqui, ó. Estão vendo? São valores mais altos. As que não usam criptografia são as mais baixas, exceto ali SFTP e SSH. Tá?
Então, eu tenho essa ideia também. E vocês vão perceber que todos os que têm criptografia utilizam TCP, tá? Todos eles. Esse cara aqui é muito novo, acho muito difícil cair na tua prova. Mas todos eles, principalmente aqueles mais usados, que é navegação, envio de e-mail, recebimento de e-mail, a gente tem aí com a criptografia no TCP, ok? E olha lá como é que a IDECAN já trouxe. No que diz respeito ao funcionamento, os protocolos FTP, e daí tu toma cuidado, eu disse para tu gravar o que é mais importante numa troca de arquivos. São os dados, certo? Então, a 20 é a primeira porta, é o que eu acho mais importante, tá? E aqui a IDECAN inverteu. Ela perguntou para ti o seguinte, ó. Os protocolos FTP no comando e controle, FTP no transporte de dados e HTTPS se comunicam com o TCP por meio de portas conhecidas respectivamente de números. Então, se ele está pedindo de comando e controle primeiro, então é a mais alta. Certo? É a mais alta. E o que eu falei para vocês? Que os protocolos que possuem segurança, eles têm um númerozinho maior. Ok? O que vai acontecer aqui? Quando a gente fala de HTTP, por isso que eu falei para vocês, ó, porta 80 e a porta 443. Tá? O que a gente pode fazer aqui, ó? TT44. E aí a gente matava aí o gabarito letra B, tá? Então, vocês precisam procurar aí subterfúgios para tranquilizar vocês no momento lá da tua prova, tá? Aquela ideia que a gente já conversou várias vezes durante o curso, quando eu tive aí no presencial, eu não estou aqui para fazer ninguém virar um Bill Gates, ninguém aqui virar um hacker. Eu estou aqui para que vocês coloquem o X no lugar certo. Então, a gente precisa encontrar formas, e é isso que eu tento fazer com vocês sempre, tá? Meu Deus, professor, que desenho gigantesco, né? Que imagem gigantesca. CGNAT, nunca, né? Nunca na história desse país, nunca na minha vida eu tinha visto CGNAT, nem NAT eu vi aparecer em um edital de prova. E, de novo, se apareceu, é porque a probabilidade disso estar na tua prova é muito grande, tá? Ah, professor, mas é muito difícil. Calma lá. Tem nada de difícil aqui. Tu vai precisar só pegar a manha aqui do que acontece. O CGNAT e o NAT, né? Primeiro veio o NAT e depois veio o CGNAT. Eles são serviços da rede que vieram para colaborar com a possibilidade da escassez do IPv4. Lembra que a gente tem o IP de versão 4. Esse cara aqui, ele é composto por 4 blocos. Cada bloco desse daqui vai variar de 0 a 255. Então, é como se o primeiro IP fosse 000 e o último IP 255, 255, 255, 255. Então, a gente tem uma finitude, a gente tem em torno aí de 4 trilhões de endereços IP sem se repetir. 4 trilhões de endereços IP sem se repetir. Se eu olhar para a internet hoje, eu tenho muito mais do que isso em número de equipamentos. Então, como que tudo funciona se eu não repito os endereços IPs nessa grande rede? Primeiro de tudo, surgiu o NAT para ajudar nisso. Depois, o próprio NAT começou também a ficar escasso. Aí surgiu o CGNAT. Nesse meio tempo, aí a gente viu, surge o IP de versão 6. Agora, o IP de versão 6, ele vai ser composto por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, 6, né, professor? IPv4, 4, IPv6, 6, nada. Aí não, né? Pô, ia ser muito massa, mas infelizmente não. 8, é o dobro do IPv4. Por 8 blocos separados por 2 pontos, e cada bloco desse tem 4 caracteres, que são caracteres hexadecimais.
que pode variar cada caractere desse aqui de 0 a 9, de A a F. Então, é como se o primeiro endereço IP versão 6 fosse tudo 0 e o último fosse tudo F. Ok? Agora eu tenho aí um número de combinações sem se repetir muito maior. Decilhões aí de possibilidades sem se repetir. Mas a ideia do NAT, ele veio justo porque começou a ficar escasso o endereço IPv4. E aí, tudo que eu transporto na internet precisa de um endereço IP, tanto para onde eu vou e de quem mandou. Então, é como se eu mandasse uma carta, né? Eu tenho remetente e destinatário. E aí, se eu fosse para a rede, vamos imaginar aqui, ó, tem essa primeira rede local aqui, ó, a LAN 1, tá? Tem a primeira rede local. Imagina que eu vou para a rede mundial de computadores com o endereço IP do meu computador, que está lá dentro da minha rede, 92.68.1.10. Aí eu vou lá no servidor do Facebook e peço a página inicial do Facebook. É certo que em algum lugar do mundo tem outra pessoa com 92.68.1.10. Porque dentro das redes locais, eu não posso ter dois equipamentos com o mesmo endereço IP. Cada equipamento tem o seu endereço IP. Mas, se eu sair da rede, daquela rede, né, eu posso ter. Olha aqui o que aconteceu, eu fiz propositalmente para explicar isso para vocês. Aqui não tem problema. Tu estás dentro da tua casa. Tu tens a tua rede local, a tua Wi-Fi. O vizinho tem a Wi-Fi dele. Na tua rede não pode ter outro equipamento com endereço IP 172.17.0.10, mas pode ter o IP 172.17.0.10 na rede do teu vizinho. Vamos lá, Floripa de novo. Rua Felipe Schmidt, número 10. Na Rua Felipe Schmidt, eu posso ter estabelecimento com o mesmo endereço? Não. Mas na Rua Tenente Silveira, eu posso ter o número 10. Certo? Então, aqui a gente já tem um exemplo clássico que não dá para eu ir para a grande rede com o meu endereço IP do meu equipamento. Aí, o que o NAT faz? O NAT vai fazer o seguinte. Primeiro vamos ver o NAT, depois a gente vê o CGNAT. O NAT vai fazer isso aqui, ó. Ele tem, esse cara aqui, ele está aqui na borda da rede, tá? Ele vai transferir, traduzir o endereço IP dos equipamentos internos de uma rede para um endereço público. Aqui eu tenho IPs privados, que em regra são os IPs que começam com 10, toda a rede 10, toda a rede 172.17, então 10.x.x.x, então é de 0 até 255, 172.17, de 0 a 255, e 192.168.xx também, tá? Endereços IPs privados, beleza. Esses endereços, eles não funcionam na internet, eles só funcionam na rede local. Na internet, eu tenho outro intervalo de endereço IP. Então, essa rede aqui, a rede LAN 1, ela tem esse endereço IP para a internet. Então, para a internet, o endereço dessa rede é 100.64.10.1. Combinado? O que o NAT faz? O NAT vai pegar esse mesmo endereço e vai traduzir para os endereços internos. Só que para diferenciar um equipamento do outro, aqui é que vem a jogada, então, das portas. Olha só, eu crio uma tabela onde eu associo o endereço interno, que é o endereço daquele equipamento, ao endereço meu público mais a porta. Ou seja, o meu pedido, vamos imaginar que esse equipamento aqui, ó, digitou lá, youtube.com. Então, eu tenho que ir lá nos servidores do Google e pegar a página principal do YouTube. Eu não posso ir com o meu endereço.
Então, o que o NAT faz? O NAT vai fazer a tradução desse endereço, que é o privado para o público, que é o endereço da rede, e vai adicionar uma porta. E ele tem essa tabelinha aqui, ó, o NAT tem. Aí, então, essa requisição é feita. Quando essa requisição retorna com o site do YouTube, ela retorna exatamente assim, olha, nessa rede aqui e nessa porta, alguém pediu o site do YouTube. Aí o NAT, opa, peraí, deixa eu ver na minha tabela, quem é o cara dessa porta? Opa, é o equipamento .1.10. Aí ele vai lá e entrega o YouTube para esse cara. Tá? Então, o NAT ele vai usar o mesmo endereço IP público para vários equipamentos de endereço privado. Por isso que ele contribui com a ideia da escassez do IPv4. Porque agora eu tenho apenas um endereço que vai servir para muita gente dentro da minha rede. Aí eu tenho a rede de baixo. A rede de baixo vai ter outro endereço IP público, ó, aqui eu tenho esse endereço, eu coloquei eles muito próximos propositalmente para vocês entenderem depois, esse endereço. Então, se a gente olhar para essas duas, que eu tenho IP privados iguais, estão vendo? Como que isso não vai dar confusão lá fora? Porque a rede LAN 3 tem o IP 100.64.10.3. E a LAN 2 tem 100.64.10.2, já são IPs diferentes, então redes diferentes. Quando essa requisição for feita, o cara lá fora, aqui o YouTube não faz nem ideia de quais são os endereços internos. Só o NAT sabe disso. Então também acontece esse tipo de situação, ele mascara aí o endereço IP real do equipamento. Quando retorna para cá, aí retorna, olha, eu quero entregar esse pacote aqui, que é o site do YouTube, para o IP 100.64.10.2. É a sua rede, beleza. É como se fosse aqui, ó, o número do prédio. Aí o porteiro vai olhar qual é o número do apartamento. Opa, apartamento 5001. É o IP da minha rede, 172.17.010. Certo? Essa é a ideia do NAT. Só que, mesmo assim, continuou aí com um certo limite, né, uma certa limitação. Aí surge o CGNAT. O CGNAT ele vai funcionar da mesma lógica, com a mesma lógica que o NAT. Porém, agora, ao invés de eu fazer aqui a tradução em cada rede, eu tenho aqui o meu provedor de serviço de internet, TIM, Vivo, Oi, NET, Claro, Unifique, a empresa que provê o serviço de internet. Geralmente, né, eu vou dar esse exemplo para vocês, aqui no prédio a gente tem duas, a Vivo e a Unifique. Tem a Claro também. Mas imagina que tem aqui 30 apartamentos que tem Unifique. Então são 30 redes locais que tem o mesmo provedor de serviço. Aí, ao invés de eu usar os 30 NATs, eu vou usar aqui um CGNAT, que é o endereço IP do provedor. Então, imagina que esse cara aqui, ó, o 92.68.1.10, ele solicitou, então, o site do Facebook, e aí, então, ele saiu aqui na rede com esse IP e essa porta. Beleza? O CGNAT vai pegar essa informação e vai atrelar ao endereço IP público, que daí sim é da internet agora, e mais uma porta. Aí ele vem voltando em cascata, né? Aquela porta daquele IP, aí entrega para esse cara, para aquela porta daquele IP. Esse cara aqui, então, conhece lá dentro. Agora é como se eu tivesse um condomínio fechado de prédios. Então, chegou uma encomenda para
o prédio número 90, bloco